Meus amigos, vamos ver hoje no campo da morfologia os processos de formação de palavras, a derivação e a composição. Bem basicamente, o assunto está no livro de vocês, Português, Conexão e Uso 6, da página 69 a 72. Então, devem consultar o livro, tá? Toda atividade está no livro. Formação de palavras, né? Antes da gente iniciar o material do livro, vamos fazer aqui uma recapitulação do que vocês já viram. Existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras, a derivação e a composição. A diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de um único radical. E a esse radical vão sendo adicionados outros morfemas. Basicamente, prefixos antes do radical e sufixos posteriormente ou depois do radical. Enquanto no processo de composição haverá mais de um radical. Aqui nós temos um exemplo rápido, né? Palavra primitiva mar, derivada marítimo, marinheiro, marujo, as derivadas aí no caso. Terra, enterrar, terreiro, aterrar, terreno. Na derivação, então, a derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, a partir de outra já existente, chamada primitiva. Temos no exemplo anterior, né? Mar, marítimo, marinheiro, marujo, terra. Composição é o processo que forma palavras compostas a partir da junção de dois ou mais radicais. Existem dois tipos apresentados a seguir. A composição por justaposição, juntarmos duas ou mais palavras ou radicais, não ocorre alteração fonética. Exemplo, passatempo, quinta-feira, girassol, couve-flor, guarda-chuva. E a composição por aglutinação. Ao unirmos dois ou mais vocábulos ou radicais, ocorre supressão de um ou de mais de seus elementos fonéticos. Exemplos: embora, que é a composição de em boa hora. Fidalgo, filho de algo, referindo-se à família nobre. Hidrelétrico, hidro, de água, e elétrico. E planalto, plano alto. Então vamos lá para o livro, né? Aqui a gente vai fazer uma reflexão sobre a língua, derivação e composição, revendo aqui o vocabulário da língua portuguesa é constituído por palavras de diferentes origens, mas sua base é formada principalmente por palavras de origem grega e latina. É a partir delas que se formou e ainda se forma a maior parte das palavras que temos. A cada invenção, descoberta ou nova atividade humana, é preciso dar um nome a elas. Para se formar uma nova palavra, há várias maneiras. Você já sabe que uma delas é a derivação, com o acréscimo de um sufixo ou prefixo, certo? Vamos lembrar, né? Para lembrar aqui, tá? Derivação é a formação de palavras novas por meio de acréscimo de prefixos e sufixos a partir de outras já existentes na língua, que nós chamamos primitivas. Para derivação, vamos ler aqui a tirinha do Armandinho. Leia a tirinha de Armandinho a seguir. Na escola, querem fazer um amigo invisível. Absurdo. Cada um que faça suas próprias amizades, bolas. Não acha, Ernesto? Consegue perceber aqui um toque de humor aqui no nosso Armandinho? Qual seria isso, né? É uma questão para a gente responder. Então, olha só. O que provoca o humor da tira? Quem é Ernesto? Aqui Armandinho se dirige no terceiro quadrinho. Como é possível, do ponto de vista de Armandinho e no contexto da tira, comprovar a presença de Ernesto na tirinha? Então, já temos aí três questões, né? A segunda, está subdividida aqui. Então, no número 2,
Na tira, Armandinho fala com o pai. Observe a posição dos personagens e responda. Por que só aparecem as pernas do pai? E aí você vai anotar no caderno as afirmativas mais adequadas, tá? Então você tem aí 1, 2, 3. Qual que é mais adequado? O cartunista não teve tempo de desenhar o pai por inteiro. Número 2, em Romanos. O destaque da tira é o filho, não o pai. E a 3, a tira reflete a visão do mundo de uma criança. Pode haver mais de uma correta, tá? O prefixo in, quando acrescentado a uma palavra, permite a criação de antônimos. Exemplo, invisível. In mais visível é aqui algo que não se consegue ver. Olha só, prefixo que indica negação. O i ou o i, né? O in ou o i. Pelo contexto da tira, o que se pode deduzir sobre o que o personagem entende por amigo invisível? Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá? Então, pelo contexto da tira, o que se pode deduzir sobre o que o personagem, aí no caso Armandinho, entende por amigo invisível? O que ele entende por isso? Número 4, né? Agora leia o título e o subtítulo desta notícia. PRF retém 5 carretas pelo transporte regular de torres eólicas em São Caetano. 2 veículos que prestavam serviço de escolta também foram retidos, e um condutor foi notificado pela falta de licença para realizar este tipo de trabalho. E aí a notícia, né, o site, o endereço eletrônico, né, PRF retém 5 carretas, ok? De acordo com o texto, a que se refere o trecho, este tipo de trabalho? Então, você vai responder. Este tipo de trabalho se refere a quê? Observe a formação da palavra irregular e responda. Por que foi acrescentada uma letra R ao antônimo? Nós temos I mais regular. Bem simples, né, gente? Então, por que foi colocado um R ali? Foi duplicado R, formando aí o dígrafo RR. Por que seria, né? Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho uma vogal, tenho uma consoante R e depois outra vogal, qual seria o som que ficaria? Nós teríamos um som diferente, né? Em vez de um som de Re, nós teríamos um som de Re. Como você tem, por exemplo, na palavra barato, o mesmo fonema, Re, né? E quando você tem um R duplicado, você tem um Re. Tá? A resposta é por aí. Então, bom, prefixo que indica negação, o i. Vimos o in, né, invisível, e aqui o i, indicando negação. Na frase, logo abaixo do título da notícia, qual é a expressão que retoma a palavra irregular? Ok? Então, pesquise, então, qual é a expressão que retoma a palavra irregular. Bom, a letra D. Você conhece todos os antônimos formados pelo acréscimo de prefixos a palavras como irregular? Forme alguns a partir destas palavras: racional, relevante, responsável e removível. Tá? Removível. Para relembrar, prefixo é a partícula, né? Eu prefiro adotar o tema morfemo, tá? Então, partícula, parte pequena. Coloca o tema morfema, que pode ser acrescentada ao início de uma palavra para formar outra, modificando o seu significado. Prefixo não está dizendo pré, é que vem antes. Fixo antes. É um dos afixos, né? Nós chamamos de morfemas, chamamos de afixos, e aí o afixo que vem antes do radical é chamado prefixo, o que vem depois é chamado sufixo, ok? Vamos adiante. Número 5.
Leia mais esta tira em que o uso de palavras derivadas contribui para construir o humor da tira. Levante-se, gato. Está um dia lindo. Vai ser um dia maravilhoso, um dia fantástico. Acho que exagerei na animação. Há uma diferença aqui nos balões, né? Então, esses balões em que há uma seta apontando para a personagem, ele indica uma fala. Quando o balão apresenta essas imagens no formato de nuvens e, e umas elipses ou circunferências, círculos apontando a direção da personagem, significa que está pensando. Outra característica do texto de histórias em quadrinhos é que ele é todo em caixa alta, quer dizer, todo ele em letras maiúsculas. Então vamos lá, para a questão, a letra A da número 5. Para convencer Garfield a se levantar, seu dono, John, emprega três palavras que, no contexto, podem ser consideradas sinônimas. Quais são elas? Então, quais palavras são consideradas sinônimas? A letra B. John consegue animar Garfield? Explique. Observe a análise. Ânimo, animação. Levante uma hipótese. De que maneira foi formada a palavra animação? Que relação a palavra ânimo tem com o contexto da tira? Essa é a questão da letra C. A letra D. O sufixo oso em maravilhoso é muito frequente na formação de palavras em português. Que sentido ele atribui quando acrescido a uma palavra? Escolha uma das respostas a seguir e registre-a no caderno. Só lembrando que não é para escrever no livro, tá? Então, qual seria? Aí, origem, alegria, grande quantidade, distância, ok? Para relembrar, sufixo é a partícula que pode ser acrescentada ao final de uma palavra para formar outra. Vamos adiante. 6. A palavra invisível, como vimos, é formada pelo acréscimo de prefixo in, né? Há, porém, outro elemento adicionado à palavra. Vamos para o quadrinho. Na escola querem fazer um amigo invisível. Absurdo. Compare a palavra invisível com estas outras. Terrível, de terror, legível, de ler, e sensível, de senso. Considerando que invisível tem origem no verbo ver, levante uma hipótese. Que outro elemento é esse? Ok? Compreenderam aí a questão? Então, nós temos aqui, considerando que invisível tem origem no verbo ver, qual seria a hipótese? Né? Levantar uma hipótese aqui. Que outro elemento é esse? Ok? Composição. Então, nós vimos derivação e vamos agora para a composição. Número 1. Além do uso de prefixos e sufixos, é possível formar palavras de outro modo. Decifre estas adivinhas. Anote as respostas no caderno e observe a estrutura das palavras que você encontrou. Só para relembrar, tá, gente? Composição é a formação de uma palavra pela união de outras. Lembra aquela ideia de radicais, né? No outro, nós temos prefixos e sufixos sendo adicionados a um radical, a uma palavra. Agora, nós temos radicais se somando, sendo somados. O que é o que é? Um cachorro que não late nem morde. Pássaro que beija. Arco que fica no céu. Que sobe quando a chuva desce. Nós temos aí essas questões, né? Letra A.
Em relação à formação de palavras, o que há em comum entre as respostas que você escreveu para as adivinhas? Letra B. Nessas palavras, foi usado o processo de derivação ou de composição para formá-las? Explique sua resposta. Bem fácil, né? Tranquilo, né? Número 4, número 4 aqui do item 1, que sobe quando a chuva desce. O que que é isso, gente? Ok? Vamos lá. Número 2. Observe o quadro e identifique em qual dos grupos existem palavras primitivas e em qual deles há palavras derivadas, em qual há palavras compostas. Grupo 1, jacaré-açu, pica-pau, macaco-prego, lobo-guará. Grupo 2, mamífero, conduzido, ameaçado e belíssima. Número 3, o grupo 3, animais, litoral, ilha e país. Ok? Então, observe o quadro e identifique em qual dos grupos existem palavras primitivas, em qual deles há palavras derivadas, em qual há palavras compostas. Você vai ver, número 1 é a palavra tal, número 2, número 3, ok? É, ainda aqui, para a gente lembrar, né? Número 3, leia o trecho desta notícia. Mande seu nome para o espaço. O convite é da NASA. Basta enviar um cartão postal assinado. Os nomes serão gravados num disco óptico ou CD-ROM e embarcados na nave Cassini, a ser lançada em 6 de outubro de 1997. Bom, isso foi dado na Super Interessante aí, em 31 de maio de 1996. Na notícia, por que o adjetivo postal foi atribuído ao cartão? Entenderam? Cartão postal. Por que o adjetivo postal foi atribuído ao cartão? B. Também na notícia utiliza-se a palavra disco óptico, formada pelo processo de composição. O que seria um disco óptico? Se não souber, consulte um dicionário. Pode consultar o Google, por exemplo, e você vai encontrar essa informação em alguns sites. Mas é interessante consultar o dicionário. Qual é o processo de formação utilizado em cartão postal e disco óptico? Bom, NASA é a sigla pela qual é conhecida a Agência Espacial Norte-Americana, National Aeronautics and Space Administration, órgão do governo dos Estados Unidos que cuida do desenvolvimento de tecnologias voltadas à pesquisa espacial. Ok? Vamos para a última questão, né? Leia com atenção este trecho de uma reportagem e analise a formação das palavras destacadas. Direito do consumidor. Lei garante troca de produto comprado pela internet. O comércio online está em expansão. No Distrito Federal, o crescimento chega a 20% ao ano. Mas, diante da impossibilidade de o cliente experimentar ou verificar a qualidade da mercadoria, a legislação assegura a permuta nas aquisições pelo site. Amparado na lei, o comprador pode pedir a troca ou a devolução da mercadoria em 7 dias. No caso de a peça não servir ou por outro motivo desagradar ao cliente, passados 7 dias, fazer a troca é uma espécie de cortesia e o site pode impor as próprias condições. Está publicado aí Direito do Consumidor, né? Correio Brasiliense, em 21 de outubro de 2013. As questões são, de acordo com os seus conhecimentos e com elementos do texto, o que significa comércio online? De que modo se pode comprar algo online?
Letra B. Impossibilidade e desagradar são palavras que se referem ao assunto do texto. Explique como foram formados esses antônimos. Então, nós sabemos que aqui nós temos antônimo. Impossibilidade é um antônimo de uma outra palavra. E desagradar é o antônimo, quer dizer, é o contrário, o oposto de uma outra palavra. Explique como é que foram formados. Nós já sabemos que os processos de formação são composição ou derivação. Derivação, prefixo, né? Sufixo, etc, etc. A letra C. Existem palavras que podem ser formadas por um prefixo e um sufixo simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo. Releia este fragmento da reportagem. Amparado na lei, o comprador pode pedir a troca ou a devolução da mercadoria em 7 dias. Sem o amparo da lei, como fica o consumidor nas compras online? Responda com um antônimo formado a partir da palavra destacada, parado aqui no caso, empregando um prefixo e um sufixo que você já conheça, ok? Pessoal, são bastante questões, é uma atividade bem longa. Vocês não vão conseguir fazer essa atividade totalmente hoje, mas eu vou ficar aqui aguardando a participação de vocês online para tirar dúvidas, tá? É uma atividade bem longa, mas a gente precisa encerrar esse assunto aqui, né? Derivação, composição. É muito importante que vocês venham aprofundando esses conteúdos. Então, vamos trabalhar, participar aí da aula, comentando alguma questão, verificando como é que se você está fácil, está complicado. Se tiver dúvida, mande o questionamento e a gente vai tirando dúvida de vocês ao longo da aula. Falando mais um pouquinho. Só para lembrar aqui, aquela redação proposta, alguns alunos enviaram a redação relativa àquele vídeo, né, da velhinha lá que pegava o pacote de um snack, né, um biscoito, e o rapaz ficava comendo ali que estava ao lado dela. Pessoal, vou lembrar ou relembrar vocês. Sempre que houver uma proposta de redação, por exemplo, né, vocês devem responder, ou quer dizer, produzir um texto de acordo com a proposta, ok? Devem produzir o texto de acordo com a proposta. Alguns alunos responderam e não estavam de acordo com a proposta. Qual era a proposta? Narrar aquela história que passou no vídeo. Narrar uma outra história qualquer. Tá bom? Vamos lá, aguardar a participação de vocês, então.